Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Gabriela, eu sou professora de Sociologia e eu vou estar resolvendo com vocês a questão 50 do Caderno Rosa do Enem de 2022. Então, nesse primeiro momento, a gente vai estar lendo o enunciado, as alternativas e, posteriormente, a gente vai ir para os dados da tabela que vai estar representada nessa questão. Então, eu vou ler junto com vocês. Considerando o conceito apresentado no texto 1 e os dados apresentados no texto 2, no Brasil são fatores que intensificam o fenômeno da discriminação. Alternativa A, raça e gênero. B, etnia e habitação. C, identidade e nupcialidade. D, profissão e sexualidade. E, escola e fecundidade. A gente vai ter dois tipos de texto nessa alternativa aqui, que é o texto 1, que está dando uma descrição de um termo, e o texto 2, que vai estar demonstrando um gráfico. Quando a gente tiver esse tipo de questão, a gente vai pegar, ler as duas com muita calma, tomar cuidado com os dados do gráfico antes de assumir alguma resposta. Então, nesse primeiro momento, vamos ler o texto 1. Interseccionalidade é o intercruzamento de desigualdades que gera padrões complexos de discriminação. Esse termo aqui é um termo muito caro para a sociologia. Ele foi cunhado lá pela Kimberly Crenshaw, que é uma mulher afro-americana, que vai estar falando sobre como esses vários tipos de marcadores sociais, ou como esses vários tipos de fenômenos sociais que são corporificados nas pessoas afetam a forma como elas vão estar sendo tratadas socialmente ou como elas vão ver a própria identidade. Então, fiquem com isso na cabeça, é um conceito bem importante. Então, no texto 2, a gente está falando sobre proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza por arranjo domiciliar no Brasil. A gente vai ter dados ali que vão estar configurando quais são a quantidade de pessoas que estão dentro desses arranjos familiares ou configurações dentro dos seus lares e que estão abaixo da linha da pobreza. A gente vai ver ali, neste gráfico, que a gente tem mulheres sem cônjuge com filhos de até 14 anos, mulher preta ou parda sem cônjuge e com filhos de até 14 anos, mulher branca e sem cônjuge com filhos de até 14 anos, casal com filhos, outros, unipessoal e casal sem filhos. Então, tendo noção desses conceitos, a gente vai voltar ali para as alternativas e vai pensar um pouquinho. Dentro desse gráfico, eu acho importante ressaltar que a gente pode ir eliminando já essas últimas alternativas, como o caso do casal sem filho, que visualmente a gente consegue ver que é uma proporção menor do gráfico, unipessoal também, outros, casal com filhos, e a gente vai ficar ali com os três primeiros para analisar de uma forma mais aprofundada, para diminuir a delimitação. Então, vamos olhar ali as alternativas. A A está falando de raça e gênero, que são dois fatores de interseccionalidade, como eu tinha comentado anteriormente. São fatores que estão presentes no gráfico também, então vamos checar para ver se está correta essa alternativa. Ali, quando a gente vai estar olhando essas três primeiras proporções do gráfico, a gente vai ver mulheres sem cônjuge com filhos de até 14 anos. Dentro desse tipo de duas mulheres, de mulheres, no caso, com cônjuge e com filhos, sem cônjuge com filhos, a gente pode estar percebendo que a gente tem mulheres pretas ou mulheres brancas, o que aqui é uma delimitação por raça. A gente tem a questão do gênero, mas como aqui a gente está falando de duas mulheres, então, de novo, o gênero acaba sendo igual e a quantidade de filhos ou a idade dos filhos é a mesma. Então, o que, de certa forma, acaba mudando essa perspectiva, o que acaba afetando esse dado, é o fato da mulher ser preta ou branca, que nem está apresentado ali. Se a gente pegar e olhar o tamanho da barrinha ali, por exemplo, a gente vai ver que a mulher preta ou parda, sem cônjuge e com filho de até 14 anos, ela tem uma quantidade maior de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Então, essas pessoas que são afetadas pela questão da raça e do gênero, de certa forma, são atravessadas com esses fatores de interseccionalidade e, no caso dos arranjos domiciliares no Brasil, elas acabam tendo uma quantidade maior abaixo da linha da pobreza. Quando a gente está pensando nisso, a gente está pensando em fatores de raça e gênero. Então, essa alternativa A é a nossa correta, mas vamos ver por que essa alternativa B, por exemplo, não é a correta. A gente está falando ali de etnia e habitação. A gente pode estar pensando no caso do gráfico ali de pessoas dentro de um arranjo domiciliar, mas não é o fator da casa ou da habitação, de quem mora junto especificamente, que a gente está tratando nessa questão. Então, essa alternativa
não faz tanto sentido. Etnia é um conceito que a gente não está utilizando tanto na sociologia, então raça seria mais correta para a gente estar falando sobre esses dados aqui. Então, a alternativa B não seria correta por causa disso. A questão ali da idade e nupcialidade também está falando de uma definição da idade dos filhos dessas mulheres, mas depois nas outras questões isso também não aparece, então não é uma questão que faz especificamente sentido quando a gente vai pegar e comparar com os dados. A gente tem a questão da profissão e sexualidade, e a profissão não aparece em nenhum momento, nem a sexualidade dessas mulheres, então não é uma questão realmente efetiva no âmbito da importância dos gráficos que estão apresentados ali. A gente tem a questão da escolaridade e fecundidade, mas ali a escolaridade não aparece em nenhum momento em nenhum dos nossos dados, então isso não acaba sendo efetivo quando a gente está pensando em analisar esse gráfico. Então, só trazendo de novo e reforçando, a alternativa é a A, e a gente está falando de raça e gênero, porque a gente percebe que ali uma mulher preta ou parda sem cônjuge, com um filho de até 14 anos, ela tem muito mais uma quantidade por milhões ou milhares que está representada ali naquele gráfico do que especificamente mulheres brancas ou casais com filhos ou outros arranjos que estão sendo falados ali. Então esse fator de interseccionalidade, ou seja, o fato da raça e o fato do gênero, acaba implicado dentro desses fatores que causam ou que, de certa forma, demonstram uma quantidade maior de mulheres pretas sem cônjuge e com filhos que estão abaixo da linha da pobreza no Brasil. Então essa foi a resposta da questão, alternativa A. Então eu fico por aqui, até a próxima!